Qual a diferença entre um alto-falante coaxial e um alto-falante full range? E quando você vai usar um e quando vai utilizar outro? Fica comigo que nesse vídeo a gente vai explorar essas diferenças e eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre a caixa S2 da Bravox. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e no vídeo de hoje a gente vai explorar as diferenças entre um alto-falante full range e um alto-falante coaxial. É muito comum a gente ver no mercado de áudio e vídeo, no mundo de áudio e vídeo, principalmente residencial, alto-falantes coaxiais. Em sua maioria eles são alto-falantes coaxiais. E o que é o alto-falante coaxial? O alto-falante coaxial é um alto-falante que é composto por duas peças. Uma é o woofer, que pode ser de 3, 4, 5, 6, 8 polegadas, e o outro é o tweeter, que é essa outra pecinha que ele pode ser de mylar, ele pode ser de domo de seda, ele pode ser de alumínio, ele pode ser de titânio, ele pode ser de alguns outros materiais, mas que tem por objetivo te dar uma caixa de som coaxial, tem por objetivo te dar mais fidelidade em todas as faixas de frequências, uma vez que o woofer fica responsável pelas médias e baixas frequências e o tweeter fica principalmente dando mais definição nos agudos. Uma outra peça extremamente fundamental de uma caixa de som coaxial é o divisor de frequência. Caixas de som de entrada, como essa aqui que é uma S3 da Bravox, ela tem um divisor capacitivo simples que na entrada ele simplesmente divide o áudio para o tweeter e o áudio para o woofer e pronto, tá assim. Caixas um pouco mais bem elaboradas vêm com outro tipo de divisor de frequência, muitas vezes a gente já consegue enxergar aqui o divisor de frequência que quanto melhor a caixa, mais qualidade tem nessa divisão de frequência e ele manda um áudio mais puro ainda, seja para o seu tweeter ou seja para o seu woofer. E aqui desse lado a gente tem um alto-falante full range, que com um equipamento só, com uma peça só, com um alto-falante só, ou seja, que é um composto só, geralmente de papelão, ele consegue atender a uma faixa mais ampla. Esse aqui, que é um S2 da Bravox, ele atende de 100 Hz a 18 kHz. Mas então talvez você até se pergunta, pô, mas então um full range é melhor do que um coaxial? E a resposta é não. Porque como ele é um alto-falante só que atende a todas as faixas de frequência, ele não consegue ser tão efetivo em algumas faixas de frequência. E aqui vai um primeiro aconselhamento sobre projeto. Projetos residenciais, sempre opte por alto-falantes coaxiais. De preferência, no mínimo, cone de PP, sempre com uma certa suspensão. E aí o material do tweeter ele pode ser variável, assim como o crossover, e isso vai também definindo o custo do equipamento. Mas no som residencial, os alto-falantes, no mínimo, coaxiais ou outros tipos de duas vias, que a gente vai chegar lá ainda em outro vídeo. Mas então, para o que é usado o alto-falante full range? Ele, no som ambiente, geralmente ele é feito com esse difusor aqui, que otimiza as faixas de frequência para sonorização ambiente e sistemas de chamada. Então, são alto-falantes mais baratos, normalmente são muito mais baratos do que os alto-falantes coaxiais, mas o seu uso é para um uso comercial. Então, sabe aquela obra de um shopping center, obra de uma loja, para poder usar com um sistema de som ambiente bem brando e um sistema de chamada? Pronto, os alto-falantes coaxiais fazem esse trabalho muito bem. Esse aqui em específico, ele tem um alto-falante de 6,5 polegadas, ele tem uma sensibilidade de 91 dB, significa que com um baixo nível de potência ele já atinge uma maior pressão sonora, né? Ele já tem uma maior sensação de volume e ele faz com que você consiga colocar múltiplos equipamentos desses empilhados um no outro com uso de transformador de linha e tenha um desempenho bom da sua sonorização de ambiente. E fica aqui mais uma vez o aviso de não utilizar alto-falantes full range em casa para não se frustrar um pouquinho
com resultado. Beleza? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho do S2 e do R2, que ele vem na versão redonda ou na versão quadrada. E uma característica legal das caixas de som da Bravox é que todas elas são redondas, isso é fácil de posicionar ela no forro e tudo mais. E depois elas só são diferenciadas pela grelha externa, que ou é redonda ou é quadrada. Aqui eu mostrei um alto-falante full range, aqui a gente mostrou então um alto-falante coaxial. Vem comigo que eu quero fazer um teste aqui, quero ver se você aí do outro lado percebe as diferenças sutis entre os dois sistemas full range e o coaxial. Inclusive a gente está com um sistema novo aqui de captação de áudio, que só por isso já vale deixar o teu like. Se você não é inscrito, eu te convido a fazer parte desse mundo do áudio. Vamos lá, deixa eu dar o play aqui primeiro no alto-falante full range. Invertendo o coaxial. Mais uma vez. Será que deu para perceber? Será que deu para perceber que, mesmo pelo tipo da música que eu coloquei e tudo mais, o grave muito parecido, mas o agudo aqui no coaxial tem um brilho e que aqui não tem. E se a gente fosse explorar outros tipos de música, aqui eu sempre uso essas com direitos sem direitos autorais e tudo mais, mas se fosse explorar, se a gente tivesse que estourar o grave mais nesse, esse aqui também renderia melhor pelo tipo de suspensão e tudo mais que um alto-falante coaxial feito para ambientes residenciais também traz. É claro que não quer dizer que o alto-falante full range, se fosse lá no automotivo e tudo mais, esse grave também viria, mas não é tanto aqui o caso. No residencial, a diferença principal tá nesse lance do agudo aqui, do crossover. Mesmo aqui um alto-falante com crossover simples, acho que ficou bem claro que esses dois elementos fazem toda a diferença e era isso que eu queria mostrar. Alto-falante coaxial, uso residencial, alto-falante full range, um uso comercial, principalmente para sistemas de chamadas. Beleza? Fechou? Escreve para mim aqui embaixo se você já tinha tido essa percepção de alto-falantes full range no mundo de som ambiente ou só no automotivo, se for o caso, e qual que é o teu preferido. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!